Olá, meus irmãos queridos, que maravilha! Chegamos ao 19º dia. Saiba que aquele que persevera vai ganhando autoridade espiritual, porque no espiritual estamos crescendo e então você está ganhando autoridade espiritual. Com o conhecimento transformado em prática, a sua vida vai mudar completamente, porque há propósitos do Senhor na sua vida. No dia 18, a gente aprendeu que precisamos de outras pessoas na nossa vida. Aliás, nesse tempo estamos aprendendo a viver em comunidade, nesse processo que vai do capítulo 14 até o capítulo 21. Agora nós vamos ler o capítulo 19, cultivando a comunidade. Jesus, querido, nós precisamos muito de Ti, porque este é realmente um empecilho muito forte em nossas vidas. O mundo nos ensina a viver no individualismo, mas nós estamos aprendendo aqui que precisamos viver na intensidade, na intimidade com os nossos próximos, primeiro em pequenos grupos, depois na igreja. Estamos aprendendo aqui que precisamos ser abertos e ter corações sensíveis e possíveis de serem tratados. Por isso, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe nesse tempo, criando em nós e estabelecendo em nós o teu querer sobre o viver em comunidade. Agora, irmãos queridos, oramos em nome de Jesus e então começamos a ler o capítulo número 19, que é cultivando a comunidade. Temos aqui colocado pelo autor 2 versículos, Tiago 3,18 e Atos 2,42. Tiago 3,18 está escrito: você poderá ter uma comunidade saudável, sólida, bem-sucedida, e que Deus aprova somente se trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos, tratando todos com dignidade e honra. Atos capítulo 2, versículo 42 fala: elas passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. E o autor começa esse lindo capítulo 19 do nosso livro, da nossa jornada de 42 dias, dizendo o seguinte: comunidade exige comprometimento. Somente o Espírito Santo pode criar uma verdadeira comunhão entre cristãos, mas ele cultiva isso por meio das escolhas feitas e dos compromissos que nós fazemos. Paulo faz referência a essa dupla responsabilidade lá em Efésios 4:3. Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito Santo, portanto esforcem-se para continuar unidos deste modo. É necessário tanto o poder de Deus quanto o nosso esforço para gerar uma comunidade cristã amorosa. Vou repetir porque isso aqui faz parte do nosso comprometimento como cristãos. É necessário tanto o poder de Deus sobre nossas vidas, quanto o nosso esforço pessoal para gerar uma comunhão cristã amorosa. Infelizmente, muitos crescem em famílias com relacionamentos adversos, por isso carece das habilidades relacionais necessárias para experimentar a verdadeira comunhão. Eles devem ser ensinados a lidar e a se relacionar com os outros membros da família de Deus. Felizmente, o Novo Testamento é repleto de instruções sobre a vida em comunidade, como afirma o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 3, 14 e 15. Escrevo-lhe estas coisas para que vocês saibam como viver na família de Deus. Essa família é a igreja. Se você está cansado de comunhão dissimulada e gostaria de cultivar uma comunidade amorosa e verdadeira em seu grupo, na classe de estudo ou na igreja ou no seu pequeno grupo, será necessário fazer algumas escolhas difíceis e assumir alguns riscos. Desculpe. A vida em comunidade exige sinceridade. Esse é o primeiro aspecto. Você deve cuidar para que a verdade seja dita, em amor, claro, mesmo quando se sentir tentado a ignorar o problema ou evitar o assunto.
Embora seja muito mais fácil permanecer em silêncio enquanto os outros à nossa volta prejudicam a si mesmos e outros com alguma prática pecaminosa, essa não é uma atitude de amor. São poucos os que podem contar com alguém que os ame o suficiente para dizer-lhes a verdade, mesmo quando esta o machuca, e então continuam no caminho da autodestruição. Em geral, sabemos o que precisa ser dito a alguém, mas temores nos impedem de fazê-lo. A comunhão é sabotada pelo medo, quando ninguém tem coragem de se manifestar enquanto a vida de um membro desmorona. A Bíblia nos manda seguir a verdade em amor, lá em Efésios 4:15. A Bíblia nos manda seguir a verdade em amor, porque não podemos viver em comunidade sem sinceridade. Salomão declara em Provérbios 24:26, a resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. A resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. A verdade dita em amor não é agressão, certo? Isso é um adendo aqui do pastor Ademir. Às vezes, isso significa importar-se o suficiente para repreender aquele que estiver em pecado ou sendo tentado a pecar. Paulo aconselha: irmãos e irmãs, se alguém em seu grupo comete algum erro, vocês que são espirituais deverão procurar essa pessoa e geralmente ajudá-la a se corrigir, lá em Gálatas 6, 1 e 2. Muitas comunidades e grupos mantêm um relacionamento superficial por recear os conflitos. Toda vez que uma questão delicada vem à tona, ela é imediatamente encoberta a fim de preservar a falsa sensação de paz. O senhor panos quentes, está aqui entre aspas, panos quentes, intervém e tenta aplacar os ânimos. Todo mundo gosta de pôr panos quentes, né? Mas não é isso que o crente precisa fazer. O crente precisa ser sincero em amor. O assunto nunca é resolvido e todos vivem com uma frustração encoberta. Todos sabem do problema, mas ninguém fala sobre ele abertamente. Isso cria um ambiente doentio de segredos e fofocas. Paulo é incisivo quanto a esse assunto. Essa nova vida traz mudanças. Chega de mentiras, chega de fingimentos. Falem a verdade. No corpo de Cristo estamos, antes de tudo, conectados uns com os outros. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. Leia isso lá em Efésios 4:25. A verdadeira comunhão no casamento, na amizade ou na igreja depende da franqueza. Na verdade, o túnel do conflito é a travessia para a intimidade em qualquer relacionamento. Até que os envolvidos se importem o suficiente para enfrentar e solucionar os obstáculos encobertos, jamais estarão realmente próximos uns dos outros. Quando tratamos conflito da maneira correta, crescemos em intimidade uns com os outros, pois enfrentamos e resolvemos nossas diferenças. A Bíblia diz em Provérbios 28:23, a verdade é que as pessoas valorizam a sinceridade mais que a bajulação. A franqueza, no entanto, não é uma licença para se dizer o que quer, onde quer e sempre que quiser. Não é grosseria. Franqueza não é grosseria. A Bíblia diz que, Eclesiastes 8:6, existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Palavras impensadas deixam feridas permanentes. Deus nos manda tratar os membros da igreja com o mesmo amor que dedicamos à família. Em 1 Timóteo 5, 1 e 2, a palavra diz: nunca empregue palavras duras quando for corrigir um idoso, mas fale com ele como se fosse seu pai. Converse com os jovens como se fossem seus irmãos, com as mulheres idosas como se fossem sua mãe e com as jovens como se fossem suas irmãs. Lamentavelmente, milhares de comunidades foram destruídas por falta de honestidade.
Paulo precisou repreender a igreja de Corinto pelo seu silêncio passivo ao permitir a imoralidade no meio deles. Visto que ninguém teve coragem de enfrentar o problema, ele então se pronunciou. E aqui está copiado o texto de 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 3 a 12, que vou passar a ler aqui que o autor colocou. Vocês não podem apenas ficar olhando e esperar que tudo se resolva. Tratem da questão e resolvam o problema na autoridade de Jesus, nosso Senhor, que estará presente entre vocês. Submetam a conduta desse homem perante todos. A arrogância e a insensibilidade de vocês nessa questão me perturbam, disse Paulo. Vocês trataram o caso como se nada fosse. Escrevi na minha carta anterior que vocês não devem se sentir à vontade com quem vive na promiscuidade. Não quis dizer também que vocês não devem ter nenhum tipo de relacionamento com gente de fora da comunidade. O mesmo vale para os corruptos de nenhum tipo e para os religiosos impostores. Para não ter contato com esse tipo de gente, vocês teriam de sair do mundo. Mas estou dizendo que quando um amigo que alega ser cristão se comporta de modo promíscuo ou corrupto, cheio de revolta contra Deus ou contra os amigos, sem bebeda ou se torna explorador, vocês não devem agir como se tudo isso fosse apenas normal. Não podem simplesmente conviver com isso como se fosse um comportamento aceitável. Não sou responsável por aquilo que os de fora fazem, mas será que não temos nenhuma responsabilidade pelos que são da comunidade cristã? 1 Coríntios 5, 3 a 12, termina aqui o transcrito da palavra. A segundo aspecto, a vida em comunidade exige humildade. Se de um lado a vida em comunidade exige sinceridade, sinceridade, caráter, do outro lado, a vida em comunidade exige humildade. A presunção, o convencimento e o orgulho obstinado destrói a comunhão mais rápido que qualquer outra coisa. O orgulho ergue muros entre as pessoas, a humildade constrói pontes. O orgulho ergue muros entre as pessoas, a humildade constrói pontes. A humildade é o unguento que acalma e suaviza os relacionamentos. Por isso a Bíblia diz, sejam todos humildes uns para com os outros, lá em 1 Pedro 5:5, parte B. A vestimenta adequada à comunhão e à postura humilde. A continuação do versículo que acabamos de ler diz, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Essa é outra razão pela qual precisamos ser humildes. O orgulho impede que a graça de Deus em nossa vida faça efeito, da qual precisamos para crescer, a graça que precisamos para ser transformados, a graça que precisamos para ser curados e para ajudar os outros. Recebemos a graça de Deus quando admitimos humildemente que precisamos dela. Se nós não admitimos que precisamos da graça, meu amigo, nós estamos perdidos. De acordo com a Bíblia, se nos portamos com arrogância, vivemos em oposição a Deus. Essa é uma maneira tola e perigosa de viver. Você pode desenvolver a humildade de várias maneiras práticas. Admitindo suas fraquezas, por exemplo. Sendo paciente com as fraquezas dos outros. Estando aberto a demonstrações e pondo os outros em evidência. Paulo orienta em Romanos 12:16. Vivam em harmonia entre vocês. Não se comportem como se fossem superiores a alguém. Antes, alegrem-se na companhia das pessoas comuns e não pensem que já sabem tudo. Aos cristãos de Filipos, em Filipenses 2, 13 e 4, Paulo aconselha, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade,
mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Humildade é pensar mais nos outros. Os humildes estão interessados apenas em servir aos demais, não pensam em si. A vida em comunidade exige cortesia. Esse é o terceiro ponto. Primeiro ponto, exige sinceridade. Segundo ponto, exige humildade. Terceiro ponto, a vida em comunidade exige cortesia. Somos corteses quando respeitamos as diferenças, quando temos consideração pelos sentimentos uns dos outros e quando somos pacientes com os outros. Repetindo, quando somos pacientes com os outros. A Bíblia diz, em Romanos 15, 1 e 2, é preciso carregar o peso de termos consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas. Paulo diz a Tito, o povo de Deus deve ser cortês e ter coração aberto. Meu Deus, quanta coisa a gente precisa corrigir, não é verdade, irmãos? Em toda a igreja e em cada grupo, há pelo menos uma pessoa difícil, e normalmente mais que uma. Aliás, na minha igreja eu sempre digo, somos um grupo que precisamos nos corrigir, porque somos muito difíceis mesmo. Essas pessoas podem ter carências emocionais, insegurança profunda, maneirismos irritantes e habilidades sociais escassas. Você pode chamá-las de carentes de graça extra. Carentes de graça extra. Deus colocou essas pessoas em nosso meio, tanto para benefício delas quanto nosso. Elas são uma oportunidade para crescermos e um teste para a nossa qualidade de comunhão. Será que conseguimos amá-las como irmãos e irmãs, tratando-as com dignidade? Em uma família de verdade, a aceitação não se baseia em critérios como inteligência, beleza, talento de cada membro ou situação financeira, mas no fato de pertencermos uns aos outros, defendemos e protegemos a família. Um membro da família pode ser um pouco tolo, mas ainda assim é um de nós. Da mesma forma, a Bíblia diz em Romanos 12:10, sejam dedicados uns aos outros como uma família afetuosa, aprimorem-se em demonstrar respeito uns para os outros. A verdade é que todos temos peculiaridades e traços de temperamento irritantes, mas a comunidade não depende de sermos todos compatíveis, iguais, né? O fundamento para termos comunhão é nosso relacionamento com Deus, pois somos uma família. Um elemento essencial para a cortesia é conhecer a origem das pessoas. Descubra o histórico delas. Quando você souber as experiências pelas quais já passaram, certamente será mais compreensivo. Em vez de pensar na distância que ainda precisam percorrer, pense no trajeto que já percorreram, apesar da dor que carregam. Outro procedimento que faz parte da cortesia não é subestimar as dúvidas dos outros. O fato de você não temer alguma coisa não torna esse sentimento inválido. A verdadeira comunidade é construída quando as pessoas sabem que é seguro compartilhar medos e dúvidas sem serem criticadas ou julgadas. O quarto aspecto para uma comunidade sadia: a vida em comunidade exige sigilo. Somente num ambiente seguro, onde existe acolhimento amável e sigiloso, as pessoas irão se abrir e compartilhar suas maiores mágoas e necessidades e seus erros. Sigilo não significa ficar em silêncio enquanto nosso irmão peca, mas saber que aquilo que for comentado no grupo ficará restrito ao próprio grupo. É necessário conviver com isso e evitar a fofoca.
Deus detesta a fofoca, principalmente quando maldosamente disfarçada de pedido de oração em favor de alguém. Deus diz, lá em Provérbios 16, 28, os maus provocam discussões, e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. A fofoca sempre causa mágoa, dor e discórdia, e isso destrói amizades. Deus deixa claro quando nos orienta a advertir os que causam dissensão entre cristãos. Eles podem até deixar o grupo ou a igreja ao serem confrontados com ações que semeiam discórdia. Contudo, a comunhão da igreja é mais importante que um indivíduo qualquer. Quinto ponto, a vida em comunidade exige constância. Você deve manter contato regular com seu grupo, a fim de desenvolver a verdadeira comunhão. Relacionamentos exigem tempo. A Bíblia diz em Hebreus 10, 25, não abandonemos como alguns estão fazendo o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros. Devemos desenvolver o hábito de nos reunir. Hábito é algo que você faz com frequência, não uma vez ou outra. É preciso passar tempo com as pessoas, muito tempo, para estabelecer relacionamentos íntimos. Por isso observamos uma comunhão tão superficial em muitas igrejas. Não passamos tempo suficiente juntos, e o tempo que passamos é quase sempre gasto para ouvir uma única pessoa falar, seu pastor. Uma comunidade não é formada de acordo com nossa conveniência. Vamos nos reunir quando eu tiver vontade, mas na convicção de que é necessária para a nossa saúde espiritual. Se você quiser cultivar comunhão verdadeira, isso significa reunir-se mesmo quando não tem a vontade, porque acredita que é importante para a sua vida. Os primeiros cristãos reuniam-se todos os dias. Em Atos 2,46 está escrito, todos os dias eles adoravam juntos no templo, reuniam-se nas casas para partir do pão e participavam das suas refeições com uma grande alegria e gratidão. Viver em comunhão requer investimento de tempo. Viver em comunhão requer investimento de tempo. Se você é membro de um pequeno grupo ou de uma classe de escola dominical, recomendo que se faça um pacto entre todos, no qual estejam incluídas as 9 características da comunhão bíblica. Compartilharemos nossos verdadeiros sentimentos, ou seja, autenticidade. E incentivaremos uns aos outros, ou seja, reciprocidade. Apoiaremos uns aos outros, ou seja, compaixão. Perdoaremos uns aos outros, em outras palavras, misericórdia. Falaremos a verdade com amor, sinceridade. Admitiremos nossas fraquezas, ou seja, humildade. Respeitaremos nossas diferenças, ou seja, cortesia. Não divulgaremos segredos alheios que nos são ditos em confiança, ou seja, sigilo absoluto. E faremos do grupo uma prioridade com nossa constância. Me permita ler de novo os 9 elementos. Compartilharemos nossos verdadeiros sentimentos, ou seja, autenticidade, incentivaremos uns aos outros, reciprocidade, apoiaremos uns aos outros, compaixão, perdoaremos uns aos outros, misericórdia, falaremos a verdade com amor, sinceridade, admitiremos nossas fraquezas, humildade, respeitaremos nossas diferenças, cortesia, não divulgaremos segredos alheios que nos são ditos em confiança, sigilo. E por último, faremos do grupo uma prioridade com total constância. Quando você olha a lista de características, fica evidente o motivo pelo qual comunhão de verdade é algo tão raro hoje em dia. Ter comunhão significa desistir do nosso individualismo e independência para nos tornarmos interdependentes. Vou repetir. Ter comunhão significa desistir do nosso individualismo e independência, para nos tornarmos interdependentes.
Os benefícios de compartilhar a vida uns com os outros, no entanto, são plenamente compensadores e nos preparam para o céu. Assim terminamos o capítulo 19 e fica aqui o tema para a reflexão. Comunidade exige comprometimento. Comprometimento. É lindo entender isso e você vai ser visto com amor por parte de Deus. Alegre o coração de Deus. Vive em comunidade. Versículo para memorizar. 1 João 3,16. Primeira carta de João 3,16. Nós compreendemos o que é o amor quando descobrimos que Cristo deu sua vida por nós. Isso significa que temos de dar a nossa vida pelos outros fiéis. E a pergunta para meditar até amanhã: como eu poderia hoje ajudar meu grupo e minha igreja a desenvolver as características de uma comunidade verdadeira? Como eu poderia hoje ajudar meu grupo e minha igreja a desenvolver as características de uma comunidade verdadeira que eu aprendi aqui no capítulo 19. Irmãos, esse é um capítulo para ouvir 2 ou 3 vezes, até que a gente consiga impregnar isso nas tábuas do nosso coração. Que o Senhor possa abençoá-lo, para que você possa fazer parte daqueles que vão mudar a história da igreja nacional, da igreja local, com sua capacidade, o seu altruísmo de viver em comunidade, abrindo mão do seu individualismo e independência para tornar-se interdependente com seus irmãos. Amor ao próximo é o principal mandamento. Que Deus possa nos abençoar. Senhor, nós oramos para que todos que estão aqui no grupo sejam abençoados e consigam viver em comunidade. Muito obrigado pela persistência, pela perseverança de tantas pessoas que estão acompanhando a leitura nesses 42 dias, e tenho certeza o Senhor vai implantar milagres, vidas novas, felicidade na vida de todos que estão aqui. Em nome de Jesus. Amém.